Te louvamos, Senhor. Levante suas mãos aos céus. Vamos orar, agradecendo ao Senhor por esta manhã. Que esta manhã seja uma manhã de avivamento para a sua vida, seja uma manhã de despertamento para o seu ministério. Que a ativação do Espírito Santo venha sobre você, e que o ativar da voz profética venha sobre a sua vida. Pai, nós te agradecemos, nós te bendizemos, damos a Ti o louvor, nós te adoramos nesta manhã. Que o Teu nome seja engrandecido em Campo Grande, que o Teu nome seja engrandecido no nosso estado, que o Teu nome seja engrandecido na nossa nação e nas nações da terra. Pai, que esta manhã seja uma manhã de edificação, que esta manhã seja uma manhã para que as fortalezas da nossa alma, os sofismas, ó Deus, os conceitos, as ideias equivocadas que nos detêm, que nos limitam, caiam por terra. Vem com revelação, traz luz e entendimento aos nossos corações. A Ti eu dou o louvor, hoje para todos sempre, em o nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus, podemos assentar. Quero dar aqui as boas-vindas a todos vocês. Deus, escute aí. Deus tem colocado no meu coração este dia para um dia de treinamento, um dia de aperfeiçoamento, um dia de discipulado. O atleta, quando ele vai competir, muitas vezes ele compete alguns minutos, dependendo da competição. O tempo da competição é bem limitado, mas o tempo do treinamento é bem extenso. Um atleta, na verdade, ele treina mais do que ele compete. Todo atleta. O tempo de treinamento é bem maior do que o tempo de competição. Não é verdade? Sim ou não? Sim. Imagina uma prova de 100 metros. Quantos segundos? 9 segundos. 9 segundos. Quanto tempo esse atleta se preparou para correr 9 segundos? É tudo. Então o tempo de treinamento, ele é mais importante do que até a competição, porque sem o treinamento ele não tem como alcançar o objetivo que ele deseja na competição. Então esta manhã é uma manhã de treinamento, de aperfeiçoamento. Nós, como pastores, como líderes, vamos ser aperfeiçoados e ajustados para que possamos colher o fruto que Deus preparou para que pudéssemos colher. Então que você possa abrir o seu coração para receber as 3 ministrações. A primeira ministração, pastor Jorge, pode vir, pastor Jorge, vai estar ministrando a respeito da igreja. A igreja não é uma ideia de um homem, a igreja é uma ideia de Deus. E nós precisamos ser ampliados neste entendimento da chamada verdadeira da igreja. Depois da segunda ministração, o pastor Clodoilson vai ministrar sobre célula. E você vai ter êxito pleno na sua chamada da visão celular. E depois, para ajustar de vez, aí eu vou falar sobre os 12. Aí a coisa vai pegar. Vamos dar um aplauso pela vida do pastor Jorge. Pastor Jorge, Deus te abençoe. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Pastor Irineu, tem aqui, não precisa não. Meus queridos, vamos meditar nesta manhã sobre igreja, uma reflexão bíblica para o século 21. Fale comigo, igreja. Uma reflexão bíblica para o século 21. Eu não me lembro bem o ano, nem o dia e nem o mês, quando alguém chegou para mim lá em Goiânia, quando eu cursava o curso de psicologia na Universidade Católica. Alguém falou assim para mim, todos sabiam que eu era pastor, e falou assim para mim: olha, eu também vou fundar uma igreja. Está um bom negócio. Igreja é um melhor negócio atual. E eu falei assim: vá, faça isso. Depois você me dá um retorno. E aquele colega de curso nunca mais brincou comigo, nunca mais falou nada,
nunca mais fez nenhuma brincadeira. Fiquei lá durante 5 anos e meio, e o sujeito continuou o curso, falou apenas uma vez e não me retornou até hoje. É bem provável que ele teve um momento de loucura, ou um momento de desatino, ou ainda teve um surto, quando imaginou que igreja é algo como um botequim, como um negócio, como uma coisa humana, e por isso que ele não me retornou. Definitivamente, igreja não é algo dessa natureza. Ninguém abre igreja por abrir, ninguém começa uma igreja por começar, ninguém consegue começar igreja alguma sem alguns princípios que nós vamos falar nessa manhã, certo? Então, portanto, vou me virar nos 40, apóstolo, para atender aqui esse treinamento. Se fosse uma pregação, eu estava muito feliz, porque 40 minutos de pregação, para mim, me basta, ou 30, mas como é uma palestra, o assunto é bonito demais, para eu ficar nos 40, é muito lindo. Amo esse tema, certo? Sou apaixonado por esse assunto, mas vou me conter em minhas muitas emoções para que consigamos levar a bom termo neste horário. Primeira coisa, projeta lá para mim a introdução de imediato, por favor, Eric. Eu faço questão de ler essa introdução, faço questão de me ater nesses termos, porque isso me ajuda a simplificar e a ser mais objetivo. Diz-nos aqui nessa introdução, essa introdução diz respeito à nossa existência. A realidade existencial do ser humano é de natureza social em todos os seus vínculos, desde sua origem na terra. Quando Deus criou o homem, quando Deus teve a ideia de formar o homem à sua imagem e semelhança, Ele o fez com essa capacidade, com essa natureza social. Nenhum homem é completo sozinho, nenhuma mulher é realizada sozinha. O texto é bem claro, de Gênesis capítulo 1, versículo 28, e de Gênesis 2, versículo 18, 20 e 23, parece assim indicar mesmo que a felicidade do homem se completa e se consolida com um vínculo social, ou seja, a necessidade do outro semelhante para ser, para ter e para fazer. Ser feliz, ter a felicidade e promover essa felicidade passa por um princípio relacional. Fale comigo, princípio relacional. A Bíblia diz que Deus viu que não era bom. Viu Deus que não era bom. O que não era bom? O homem ficar sozinho. Note, Adão tinha plena comunhão com Deus. Adão tinha pleno domínio sobre a terra. Adão tinha tudo o que ele precisava e muito mais. Adão era perfeito em santidade e em relacionamento com Deus. No entanto, este homem tinha um vazio, tinha uma lacuna, que eu chamo carinhosamente de solidão existencial. Ele era vítima de uma solidão existencial. E Deus, pela primeira vez, reconheceu: isto não é bom. Tudo que eu fiz tem sido muito bom, mas isto definitivamente não é bom. Eu não quero que o Adão vive sozinho. Isso não está sendo bom para ele. Isso não é nada interessante. A coroa da minha criação, sozinho, vivendo em solidão. E Adão tinha solidão, porque tinha uma necessidade de um outro semelhante. Outro aqui é um termo genérico, não tem nada a ver com outro homem.
tudo que Adão menos queria pensar era no outro homem, porque isso era muito estranho, certo? Continua sendo estranho, certo? Vai continuar sendo estranho. O homem tinha necessidade de alguma coisa semelhante a ele, parecido com ele, mas não era ele. Adão queria alguém parecido com ele, semelhante a ele, mas não era igual a ele. Adão tinha, mesmo sem saber, a necessidade de uma mulher, A mulher era algo inimaginável, mas Deus imaginou que era de melhor para ele. E Deus fez uma mulher e tudo ficou muito bom. Portanto, essa questão relacional, essa questão de vínculo social, começa desde a sua origem, desde a formação do homem. Portanto, o que vai ocorrer após a queda e a perda da comunhão com Deus? Isso aqui é muito interessante. Quando eu estava refletindo, Deus mexeu muito no meu coração. Quando Abel morreu, se perpetuou a ausência da comunhão com Deus. Eva e Adão brincaram de pique-esconde e nasceu Sete. E no nascimento de Sete, informa-nos o texto do capítulo 4 de Gênesis 4:26, na parte B, que a partir daí começou, com a geração de Sete, começou o retorno, começou a volta da adoração, do culto a Yahvé, do culto ao Deus Todo-Poderoso. Essa geração de Sete vai nos dar uma ideia inicial, vai nos mostrar um protótipo, fale comigo, protótipo da igreja do século 21. A igreja, portanto, a origem da igreja nasce com a redenção da geração de Sete. A igreja, na sua origem mais primária, mais profunda, mais antiga, tem origem com a geração de Sete. E nessa geração de Sete, nós vamos encontrar dois grandes homens que fizeram a diferença no seu tempo, que viveram longos anos. O primeiro que faz a diferença no seu tempo foi Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. A Bíblia diz que Enoque se relacionou tão bem com Deus, viveu uma vida tão próxima de Deus, que Deus o levou, que Deus o trasladou para o céu, vivo. Ele viveu uma bacatela de 300 e pouquinhos anos. Alguém veio para mim aí, uma bacatela de 300 e pouquinhos anos. E o segundo grande homem dessa geração, fale comigo, geração. Igreja. Protótipo. Igreja protótipo. Essa geração é completada com a extraordinária vida do grande patriarca Noé. Enoque e Noé são os protagonistas de uma igreja de sucesso, de uma igreja bem resolvida com Deus, de uma igreja vitoriosa, de uma igreja abençoada. Portanto, encontramos nessa geração de Sete esse pressuposto de igreja piloto, igreja projeto. Diante disto, cabem algumas considerações iniciais. A primeira consideração inicial é: por que a igreja é necessária para a felicidade dos homens? Por que não existe felicidade fora da igreja? Por que a igreja, de alguma forma, coopera, influencia e até determina no bem-estar, na felicidade dos homens ou do ser humano? Segunda reflexão: o que significa igreja? O que significa igreja de fato, verdadeiramente? Terceira, quais
Quais são as ideias erradas acerca da igreja? Quais são as ideias erradas acerca da igreja? Quarto, como se relacionar bem e feliz na condição de igreja? Como se relacionar bem e feliz na condição da igreja? Estas 4 perguntas iniciais merecem a nossa reflexão, merece o nosso estudo, merece a nossa atenção, porque são 4 perguntas pertinentes, são 4 perguntas coerentes, são 4 perguntas interessantes, são 4 perguntas lógicas e necessárias para a formatação do entendimento nesses dias que antecedem a volta iminente de Jesus na terra. Enquanto Jesus não vem, temos a necessidade de responder essas 4 grandes perguntas. Quais são as 4 grandes perguntas para o nosso entendimento da igreja do século 21? Repetindo, voltando lá um pouquinho atrás, repetindo. Por que a igreja é necessária para a felicidade dos homens? O que significa igreja? Em segundo lugar. Quais são as ideias erradas acerca da igreja? Em terceiro lugar. Como se relacionar bem e feliz na condição de igreja? Nós não temos tempo e não teremos tempo para responder essas 4 perguntas nos próximos 30 minutos. Mas eu quero rapidamente, dentro do possível, dar uma noção, provocar uma pesquisa, estimular os irmãos a mergulhar na palavra de Deus para tentar responder essas 4 grandes perguntas. Basicamente, precisamos entender em primeiro lugar o que não é igreja. Primeira coisa, o que não é igreja. Sobe um pouquinho, Eric, por favor. O que não é igreja? Nós temos 3 considerações básicas, fundamentais, para descrever o que não é igreja. Se a gente souber pelo menos o que não é igreja, a gente fica muito perto de saber o que é igreja. Assim, portanto, igreja não é, número 1, igreja não é uma instituição organizacional, política e administrativa. Igreja é muito mais do que uma instituição, porque ela não é apenas humana. Igreja não é uma instituição administrativa, organizacional e política, porque ela não é apenas humana. Igreja é feita de gente, igreja é feita de pessoas, mas ela em sua natureza básica não é humana. Igreja, como diz nosso querido apóstolo, é uma ideia de Deus, é um projeto de Deus, é uma realização de Deus, é um plano de Deus. Igreja nasce no coração de Deus. Igreja nasceu no céu e para lá ela voltará. E, portanto, ela é muito mais do que uma instituição organizacional, é muito mais do que uma placa denominacional, é muito mais do que essas questões materiais, administrativas e políticas. A igreja não é um projeto humano, por isso não é uma instituição humana. Fale comigo, igreja não é uma instituição, porque não é um projeto humano. Não é projeto humano, então não é humana. É projeto de Deus, portanto a igreja é algo de Deus. Segunda ideia errada que se faz a respeito de igreja. Isso aqui está muito perto de nós, né? Igreja como uma associação filantrópica, sem fins lucrativos. É aquela ideia de um projeto social e humanístico para beneficiar seus associados, seus pares e semelhantes.
Não são poucas as críticas, note aqui, meus queridos irmãos, não são poucas as críticas que alguns desavisados, que alguns equivocados estão criticando a igreja e até rompendo com a igreja, com o suposto argumento humano de atender às necessidades materiais, sociais dos indivíduos. Lá em Brasília, há pouco tempo, alguém rachou a igreja lá do meu colega Luiz Gustavo, com esse argumento de que, imagine o dinheiro da igreja, deveria ser aplicado em cestas básicas, deveria ser aplicado na compra de recursos humanos para as pessoas. E aqueles aventureiros racharam, saíram da igreja com esse argumento do inferno, com esse sofisma dos quintos dos infernos, como se a igreja tivesse o papel preliminar da igreja fosse cuidar das necessidades materiais das pessoas. A igreja cuida, a igreja atende, e a igreja tem até uma certa parcela de responsabilidade no que concerne a demanda material para a existência das pessoas. Mas o papel fundamental da igreja, a razão da existência da igreja, em sua origem, em seu funcionamento, em seu alvo, não é filantropia, certo? A igreja não é uma instituição filantrópica, nunca foi, nunca será, é complicado demais. A primeira vez que os apóstolos se envolveram nesse esquema, afirma nos Atos capítulo 6, Atos dos Apóstolos capítulo 5 até o 6, que deu um problema sério. Deu um problema tão sério que os apóstolos falaram: olha, não vamos cuidar desse trem não vamos cuidar desse negócio não. Elege aí 7 diáconos, vamos cuidar dessa coisa, porque a nós compete a oração e a palavra, o nosso ministério é esse, não é ficar comprando roupa para quem não tem, não é ficar comprando arroz, feijão, linguiça e macarrão, não é ficar cuidando dessas coisas, não, porque essas coisas não formam o reino de Deus, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o reino de Deus é o quê? De novo? Isso, consiste em paz e alegria no Espírito Santo. A igreja tem um projeto, o projeto da igreja é espiritual. A igreja tem um projeto do reino de Deus na terra. A igreja tem algo mais concreto e mais sério para se ocupar. Não que estas coisas sejam ignoradas pela igreja. Bem falado, bem dito. Amém, queridos? Essa associação sem fins lucrativos remete à ideia de que todos os membros são associados. E todos os membros vai colocar o pitaco para dizer: para onde está indo o dinheiro do meu dízimo? Aonde está sendo aplicado a oferta que eu estou dando, que eu estou semeando? Essas ideias são ideias que têm no seu nascedouro esse equívoco de chamar a igreja como uma associação sem fins lucrativos. A igreja não é feita de sócios, a igreja é feita de membros. A igreja não é uma associação, a igreja é um organismo espiritual. Terceira ideia errada: igreja como atividade mística, pessoal e individual, voltada para beneficiar o sujeito em sua relação com Deus. Isso nós temos já faz algum tempo, desde o 4º século, desde lá de trás, essa pregação maligna de falar assim: eu sou igreja, portanto não preciso congregar. Eu sou igreja na minha casa, eu sou igreja no meu trabalho, eu sou igreja no meu bairro, eu não necessito de ir ao templo, eu não necessito de ir ao local, porque a igreja não são essas 4 paredes, e nos criticam de forma
assintosa e nos critica de forma até debochada, se achando que nós somos materialistas, adoradores de templos, e nos critica falando que nós somos uma instituição material de placa denominacional, porque ele ou ela é a igreja, não preciso de congregar. É verdade que a igreja não são as quatro paredes. É verdade que a igreja não são as placas denominacionais, concordamos. É verdade que a essência da igreja não está no templo, no lugar onde reúne, mas é um equívoco enorme separar, dividir, dissociar, individualizar a igreja. Eu sozinho nunca fui igreja. Você sozinho nunca será igreja. Nós juntos somos igreja. Nós juntos formamos a igreja, porque a Bíblia nos declara que nós somos membros do corpo. E nós dependemos uns dos outros de formas independentes. O crente individual é um membro do corpo de Cristo, mas o membro sozinho não subsiste. O membro sozinho não vence. A igreja é necessária por sua natureza pedagógica. Número 1, fala comigo, natureza pedagógica. É na igreja que aprendemos a conhecer melhor o Deus da igreja. É na igreja que somos edificados para o fortalecimento da nossa fé. É na igreja que crescemos espiritualmente. Nós, como membros do corpo, nós crescemos, nós amadurecemos, nós nos tornamos pessoas vitoriosas, porque estamos juntos, ligados num corpo com uma só cabeça. É isso que faz a diferença entre uma associação e um organismo espiritual chamado igreja. Igreja, portanto, é a bênção para todos os doentes. Igreja, portanto, é a saúde para todos os enfermos. Igreja, portanto, é o ânimo, é o avivamento para todo desanimado e todo débil na fé. É por isso que em Atos 2:42, o escritor Lucas diz que a igreja perseverava todos os dias no templo, na comunhão e no partir do pão, perseverando na doutrina dos apóstolos. Então a igreja é uma necessidade pedagógica, número 1. Número 2, a igreja é uma necessidade relacional. Quando nos relacionamos uns com os outros, nós somos edificados, exortados e consolados. A dor diminui, a tribulação vai embora, a angústia administrada e a felicidade alcançada. Uns confessando as suas culpas uns aos outros, falando as suas debilidades uns com os outros, e principalmente orando uns pelos outros. A igreja, portanto, tem uma necessidade relacional. Quando estamos juntos, nós recebemos oração, nós recebemos orientação, nós recebemos crescimento, porque tem um fundamento relacional. Se relacionar bem traz saúde, traz vigor, traz ânimo, traz encorajamento. Por isso que a igreja é necessária. Terceiro lugar, não coloquei ali, veio agora. Terceiro lugar, a igreja é uma necessidade espiritual. Qual a primeira necessidade? Pedagógica. Qual a segunda necessidade? Relacional. Qual a terceira necessidade? Espiritual. Deus não quer que o adoremos sozinhos. Sozinhos. Por isso que Jesus cunhou o famoso texto, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei presente.
O contrário também é verdadeiro. Aonde não estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu não estarei presente. É lógico, é razoável. Você sozinho não atrai a presença de Jesus. Eu sozinho não atraio a presença de Jesus. É bem verdade que Deus se faz presente na nossa vida enquanto pessoa abençoada por Ele. Mas a glória de Deus, a Shekinah de Deus, a manifestação de Deus, ocorre quando nós estamos num corpo coletivo. Fale comigo, corpo coletivo. A oração da igreja soa mais alto, estremece o inferno e traz a glória de Deus para a terra. A igreja unida num propósito de adoração, a atmosfera é contagiada pela sua presença. Por isso, e por esta razão principal, a igreja é uma necessidade espiritual. Deus está na igreja. Os dons espirituais foram concedidos à igreja. É totalmente antibíblico. Deus dá dons espirituais para o sujeito, para a pessoa. Você e eu temos algum dom espiritual por causa da igreja. A igreja precisa ser edificada. A igreja precisa ser orientada, ensinada. Portanto, Deus levanta pessoas na igreja. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento da igreja. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 12, versículo 7 em diante, especialmente ao versículo 7, que os dons são dados à igreja, ao membro para o que for proveitoso, para o que for útil. Então, o objetivo de Deus está na igreja, com a igreja, pela igreja e para a igreja. Todo o propósito de Deus está na igreja, pela igreja, com a igreja e para a igreja. Nossa, vou repetir de novo. Fala comigo. O propósito maior de Deus na terra é com a igreja, pela igreja, para a igreja. Amém. Pode aplaudir, merece o aplauso. Isso é real, isso é verdadeiro. Então a igreja encerra o que há de mais importante de Deus na terra. A igreja encerra o que é de mais importante dos planos de Deus na terra. Por essas razões, por esses objetivos. Agora, como é que a Bíblia caracteriza a igreja? Como a Bíblia explica o que é a igreja? Está ali escrito. A Bíblia caracteriza a igreja a partir dos seus 4 nomes que indicam sua natureza epistemológica e teológica, tanto no Velho como no Novo Testamento, quais sejam. Isto é, eu acabei de dizer ali, acabei de ler ali o seguinte, que através dos nomes que a Bíblia apresenta para a igreja, aí está explicado de forma claríssima o que é igreja e por que é igreja. Meu Deus do céu, só 10 minutos, tem que correr demais. Então, não vai dar tempo mesmo. Primeira coisa, primeira palavra, garral, fale comigo, garral. Essa palavra hebraica que foi usada pelo escritor bíblico Moisés em Gênesis 49:6 e em número 22:4 explicam o primeiro significado de igreja. Fale comigo, convocação para a guerra. De novo, convocação para a guerra dos homens treinados para guerrear. É uma convocação de guerra,
homens capazes de manusear as armas. Então, Gahal significa esta assembleia de guerreiros, essa comunidade de guerreiros, esse povo junto que vai guerrear, chama-se Gahal, ou igreja. Segundo, aliás, não, volta lá os significados, volta lá, isso. 3, 1, 2, 3, está ali, ó. Significado de Gahal, convocação para a guerra. Segundo, isso aqui eu amei demais isso. Povo que Yahvé convocou. Fale comigo, igreja. É o povo que Deus convocou, que fez uma aliança. Se você está na aliança, se nós estamos numa aliança com Deus, aí então podemos chamar, somos igreja. Somos igreja, somos povo da aliança. Terceiro, assembleia especial e solene, caracterizando um vínculo de aliança com Yahvé em obediência. Ah, isso aqui é maravilhoso. Fala comigo, igreja verdadeira é aquela que não apenas conhece a Deus, mas se relaciona em obediência com Deus. Essa é a igreja verdadeira. Essa é a igreja que vai para o céu. Essa é a igreja que Jesus ama. Essa é a igreja vitoriosa. Essa é a igreja abençoada, que não apenas conhece a Deus, mas que se relaciona em obediência com Deus. Segundo termo bíblico, Edat. Fale comigo, Edat. Edat, congregação, tenda da congregação, comunidade de Israel reunida. Não podemos ler o texto porque não temos tempo. É a ideia de uma comunidade, é a ideia de uma nação, é a ideia de um povo que se reúne de forma solene, respeitosa, profundamente temente e profundamente compenetrada em Deus. Edar, portanto, vai nos dar o significado no texto bíblico. Primeiro, povo enquanto comunidade em todas as suas funções, em conexão com a lei e o santuário. Olha, isso aqui é muito interessante. Igreja é o povo que vive uma realidade de vínculo com a lei e com o santuário. O santuário diz respeito a essa igreja. O santuário e as leis dizem respeito à minha condição de igreja. Portanto, jamais existiu igreja sem essas duas realidades. Fala comigo. Duas realidades existenciais para a igreja. Vínculo escriturístico. Bíblia. Não tem igreja fora da Bíblia. A palavra. A igreja que tem a Bíblia como norma de fé e conduta e prática é a igreja verdadeira. E em segundo, fale comigo, segundo, local. O local pode se chamar de templo, pode chamar de tenda, pode chamar o que for, mas tem que ter um local para congregar, para reunir, um local para ouvir os comandos de Deus, um local para ser ensinado. E esse local tem um nome. Nos dias de Jesus tinha um nome, sinagoga. Após a perseguição, a igreja tem um nome, templos. Nós nos reunimos nos templos, para ali sermos ministrados, ensinados, aperfeiçoados. Comando, orientação, se dá no templo. Por isso que a Bíblia diz que todos os dias a igreja se reunia no templo e nas casas, de casa em casa. Quando faltou templo, era de casa em casa. Quando faltaram as casas, era nas catacumbas. Era assim. A igreja tem que ter um espaço, tem que ter um local para se estabelecer. Muitos criticam. Para quê
construir templo, isso tudo aqui vai ficar para o anticristo. Para quê? Para que essas coisas? É porque é igreja, porque somos igreja. Porque construir um palácio para Deus, né, apóstolo? Estou dentro do palácio. Estou dentro daquele palácio que vai 10 mil pessoas lá. É porque somos igreja. Porque somos igreja. Nós não temos nada a ver com a ideia errada que a igreja ortodoxa e católica fizeram do santuário. Não temos nada a ver com isso. Mas a igreja precisa de um local para a sua pedagogia, para a sua administração, para o seu ensino e para a sua administração das coisas do reino. Para frente um pouquinho. Estou encerrando essa primeira parte. Eclesia, fale comigo, eclesia. Eclesia e sinagoge são dois termos usados no Novo Testamento para designar o significado de igreja. Eclésia significa chamados para fora. Kaleu, chamar, ek é uma preposição, para, de dentro para fora. Literalmente seria de dentro para fora. Mas o conceito bíblico dá uma amplidão nisso e diz que a igreja são os que foram chamados para fora. Chamados para fora para pregar, para anunciar, para divulgar o reino de Deus lá no mundo dos homens. Segundo, sinagoge, daí sinagoga, reunir-se. Reunir-se, a ideia é reunir através de pessoas. Essa ideia do corpo, a ideia de totalidade do corpo no mundo inteiro, daqueles que professam Jesus Cristo e se organizam para fim de culto e adoração, está muito bem impresso ali naqueles textos bíblicos, 1 Coríntios 10, 32, 11, 22, etc, etc. Agora, o que significa sinagoge? Sinagoge, só um pouquinho. Sinagoge é empregada para denotar, por favor, isso, para denotar e indicar as reuniões religiosas dos judeus. Os judeus adoram na sinagoga, um lugar para eles se reunirem em culto. Agora a Bíblia tem uma outra extensão sobre o significado de igreja. Igreja como corpo de Cristo, 5.1. Igreja como templo do Espírito Santo ou Espírito de Deus. Igreja como Jerusalém celestial, Nova Jerusalém, Jerusalém de cima. Veja os conceitos que a própria Bíblia tem de igreja. Igreja é um organismo espiritual por estas razões. Agora a última consideração. Como é a igreja? Como é a igreja? Apóstolo, meu tempo está vencido, certo? Eu posso parar. Isso. Vamos ficar em pé e vamos orar. Depois a gente aprende como é a igreja, certo? Aleluia. Senhor, no teu nome, nos alegramos nesse momento, porque tu és fiel e verdadeiro. Dai-nos a profunda ideia, dai-nos a profunda coerência, para sermos edificados como igreja e aprendermos como igreja. Ministra ao nosso coração, fale conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.